Olá, boa tarde, um bom domingo para você, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Hoje vamos tabelar com uma figura muito especial na história do Vila Nova. Ele foi presidente do clube e teve uma trajetória vitoriosa. Campeão goiano, campeão brasileiro da Série C e bateu na trave. Quase subiu para a primeira divisão do futebol brasileiro. E nesse momento difícil que o Vila Nova passa, ele está de volta para ajudar o clube, para ajudar a aglutinar os conselheiros, para que o Vila Nova se ressurja e que dê alegrias ao seu torcedor que está tão sofrido. Hoje vamos tabelar com Paulino Vilela, ex-presidente do Vila Nova e atual vice do Conselho Deliberativo. Quem é Paulino Vilela? Boa tarde. Boa tarde. Um forte abraço a todos, principalmente a nação colorada. Paulino Vilela é um vilanovense. Nasceu onde, Paulino? Nasci em Rubiataba e já nasci vilanovense. E estamos aqui. Herdou o sangue vilanovense dos pais? Sem dúvida. Meu pai é um grande vilanovense. Ainda hoje, ainda torce pelo Vila, já com seus 82 anos. E eu tinha um sonho de dar projeção ao clube em nível nacional e oferecer a ele o Vila na primeira divisão, que era o sonho dourado de todos os vilanovenses. Infelizmente não foi possível, mas continuamos aí juntos e sofrendo e torcendo e tendo alegrias com o Vila Nova. Qual é o nome do seu pai? Expedito Vilela. Me fale sobre o Expedito Vilela. Olha, Expedito Vilela é um homem sério, um dos homens mais íntegros que eu conheci na minha vida. E nós somos 7 irmãos, eu sou o mais velho. E é um homem que veio do campo, e conseguiu formar todos os seus filhos e mantém todos nós aglutinados em volta dele e de minha mãe, que é Maria Perpétua. Quem é a dona Maria Perpétua? É a minha mãe, que como sempre, é o esteio dessa família. São mais 6 irmãos? São vocês mais 6? Isso, nós somos 7. São 7? É isso. Você é o mais velho de todos? Sou o mais velho. São quantas irmãs e quantos irmãos? São 4 homens e 3 mulheres. Tudo bem encaminhado? Tudo, graças a Deus. Sempre em contato? Sempre, reunimos todos os domingos, temos aquele tradicional chá da avó, então todos os domingos à tarde temos que estar lá na casa dela e estamos sempre juntos. Você morava em Rubiataba? Isso. Até quando? Eu vim para Goiânia com 15 anos, 16 anos, eu vim logo após a Copa de 70 e tive a oportunidade de assistir, de ver o título do Vila Nova em 73 no Estádio Olímpico, um título bastante comemorado, bastante difícil, um jogo que começou num dia, terminou no outro, e dali para em diante não perdi mais nenhum jogo do Vila, sempre que eu posso estou nos estádios. Como é que foi esse jogo? Esse jogo foi um jogo que começou à noite, 9 horas, naquela época o Vila jogou com 2 jogadores a menos e o Estádio Olímpico parecia grande para quem veio do interior. Expulsos? Foram expulsos 2 jogadores, se eu não me engano, Fernandinho. Um jogador importante, hein? Era muito importante. Nós tivemos um meio campo também expulso. Nosso goleiro era Luizinho. E o Edson Rodrigues estava narrando aquele jogo e ele falava, se agiganta, Luizinho, defende mais um. Você estava com rádio, né? Com rádio, e olhando, dando volta ali no estádio, achando... Que tamanho que deveria ser esse rádio? Olha, com certeza grande. E os pênaltis daquela época eram cobrados 3 de uma vez, de um lado, depois cobrava os outros 3. E o Vila defendia o pênalti, mandava cobrar novamente e tal. E de vez em quando acabava a luz, ficava ali meia hora sem energia, depois voltava novamente. Então foi um jogo histórico. Eu vejo hoje na galeria... Por que mandava cobrar novamente? Estava roubando o Vila, o juiz? Estava. Já estava. Naquele jogo já começou com essa dificuldade. Mas quem que apagou a luz? Rapaz, essa história dessa luz, eu acho que ela faltava. Eu acho que algum vilanovense apagava para os nossos novos jogadores descansar um pouco. Eu acredito que fosse isso, talvez. Apagava a todo momento? Apagava, ficava meia hora apagada, depois voltava, aí a gente jogava mais um pouco. Porque nós fizemos o jogo o segundo tempo todo com 9, depois tivemos que fazer a prorrogação. Com 9. Com 9, seguramos o empate. E o Goiás em cima. E o Goiás em cima. Com Lincoln, com todo mundo. Com Paguete. Paguete, Lincoln. Aquele timaço. Aquele time... E o Vila também tinha um time muito forte. Tinha, o Vila tinha um time muito aí que chegou na cobrança de pênaltis, o Vila bateu os 3 e fez 3. Quem bateu primeiro? O Vila bateu e...
Não, o Goiás bateu primeiro, o Luizinho, que era o nosso goleiro, mora em Minas hoje, de vez em quando a gente jogava em Minas, ele estava sempre com a gente. E ele pegava o pênalti, mandava cobrar novamente. E, por fim, fomos campeões, que é o mais... E esse troféu está ali na nossa galeria e eu considero um dos mais importantes. Até já tivemos aqui a oportunidade de entrevistar o Paulo Gonçalves, que foi seu técnico também, e o Lincoln, né? Eles dizem que esse título é inquestionável, que o Vila mereceu mesmo, que o Vila foi guerreiro ao suportar, né? Tanto tempo com dois jogadores a menos. Não é fácil. E você jogava futebol? Não, eu sempre... Não, você só torcedor? Só torcedor. Como é que você começou a participar da vida do Vila Nova como conselheiro, como dirigente? Olha, logo fui aproximando do Vila, e quando o Balzac assumiu o Vila passava por uma dificuldade muito grande. Isso aí foi o quê, 91, 92? Ele assumiu em 92, e quando o Vila começou a mandar os jogos aqui no Oba. E aquela dificuldade de clube pequeno, naquela época o Vila disputava o Goiânia e depois ficava parado por 6 meses. E você conhecia o Balzac? Não, eu passei a conhecê-los ali. O Wilson Balzac, o Andreolo, o Santiago, e sempre precisando de muita força de trabalho. E a gente acabamos conheceu? Você frequentava o dia a dia do Vila lá? Passei a frequentar, vinha nos treinos. Vinha assistir treino. Você era da turma da Mangueira? Eu era da turma da arquibancada do Sol Quente. Logo em seguida, quando eu vi, já estava fazendo parte do conselho e daí para frente, para ser o presidente, foi um pulo. Já imaginava um dia ser presidente do Vila Nova? Todo vilanovense acho que sonha em dirigir seu clube. E eu tinha esse sonho na vida, paguei bastante caro para resgatá-lo, mas fui e fiz o trabalho que eu queria fazer. Infelizmente não conseguimos realizar por completo, que seria dar essa projeção em nível nacional e levar o Vila até a Série A. Tivemos bem próximo, você nos acompanhou em muitas jornadas dessas, mas... E após isso, eu acabei afastando um pouco e assumi um compromisso com a minha família e comigo mesmo, que eu não aceitaria mais nenhum cargo eletivo no Vila. E hoje, para atender um chamado de Paulo Diniz, de Walter Mas, doutor Urido Campos, eu acabei vindo novamente para o Vila para fazer parte, porque o Vila também se encontra num momento difícil e nós precisamos resgatá-lo. Daqui a pouco a gente até vai detalhar isso tudo. Certo. Quando você foi presidente pela primeira vez, foi em? Eu assumi o Vila em 95, sucedendo o Balzac, no final de 95. No final de 95? Isso. E fui até 98. Você já fez parte daquela diretoria que foi campeã goiana de 95? Isso, com o time de garotos, o time da base, nós fomos campeões naquela oportunidade. Aquele time de garotos era uma necessidade? O Vila não usou porque não tinha dinheiro para contratar ou era um planejamento? Ele veio de uma necessidade e, como começou a aparecer a qualidade, ele passou a ser um projeto. Naquele time nós tínhamos o Paulinho Benga como nosso treinador e tínhamos na frente 2 jogadores talentosos, que era o Luciano e o Rony. Naquele campeonato nós perdemos 6 vezes para o Anápolis, que tinha um time forte, e acabamos por ser campeões ganhando deles. E nesse campeonato, vocês revelaram esses jogadores e no ano seguinte, nem todos foram aproveitados. Por quê, Paulinho? Essa transição da base para o time de cima no Vila sempre foi difícil. Até mesmo eu acredito que a carga horária, a carga de trabalho é diferente na base, o treinamento da base é muito diferente do time de cima. Agora que a gente está procurando padronizar tudo, treinar os times da base como treina o time de cima, para que o jogador, quando chegue a ter a sua oportunidade real, ele não sinta muitas dificuldades. Foi isso que aquele time sentiu? Foi isso que ocorreu com muitos daqueles jogadores. E se tivesse uma base melhor, poderia ter mantido esses jogadores por mais tempo, né? Sem dúvida. Embora naquele time tinha alguns jogadores experientes que davam sustentação para essa garotada. Daqui a pouco eu quero que você fale do time de 1996 que conquistou o Campeonato Brasileiro da Série C. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre as coisas atuais do Vila Nova, a sua projeção de futuro. E ainda hoje, Paulino, você vai responder a pergunta na marca do pênalti.
é a pergunta mais difícil do programa. Você bateu o pênalti? Já bati e marquei todos. Marcou todos, então você vai tirar de letra essa. O Paulino não sabe, mas você fica sabendo agora. Ciúmes ou divergências de pensamento? O que faz o Vila Nova ser um clube tão dividido entre seus dirigentes e conselheiros? Daqui a pouco, Paulino Vilela na marca do pênalti. Produtos de limpeza é 3A, concorrência não tá com nada. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem um móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço. Qualidade e montagem grátis e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Estamos de volta, tabelando com Paulino Vilela, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Vila Nova e que foi presidente e campeão brasileiro da Série C. É sobre isso que a gente vai falar agora. Lembrando que o nosso programa tem o apoio dos produtos 3A. Se você precisa de produtos de limpeza para sua casa, para o seu carro, procure a 3A. Se é 3A, você pode confiar. Lá também tem tintas, tem massa corrida, tem embalagens. Dá uma passadinha na superloja da 3A, que fica na Avenida Perimetral Norte. Ou ainda, entre em contato com o telefone que está aí na sua tela. Paulino Vilela, 1996. Primeiro veio o Campeonato Goiano, né? Como é que foi o seu primeiro Campeonato Goiano? Olha, sem dúvida foi difícil. Nós tínhamos um orçamento pequeno, nós tínhamos um orçamento para 6 meses de campeonato, que era o que o Vila costumava disputar. E eu resolvi fazer um goiano mais com os jogadores da própria casa, com os pratas da casa que nós tínhamos e um time para poder investir melhor no segundo semestre. E nós tínhamos esse dilema dentro do Vila. O Conselho gostaria que o Vila continuasse disputando o goiano apenas, e alguns dos nossos membros, como eu, entendia que se a gente não desse essa projeção ao clube em nível nacional, o Vila Nova tenderia até a acabar. E assim nós fizemos um bom segundo semestre, ganhamos a Série C de forma invicta e partimos para 97 na B. Eu me lembro de uma declaração sua, só não me lembro ao certo qual o prazo que você estipulou. Foi na Rádio K, que você falou, foi numa entrevista para o Cajuru, que se o Vila não subisse em determinado tempo, ele iria acabar. Qual era esse prazo? Eu entendia que, depois que eu fui presidente do clube, eu entendi que é muito pesado o dia a dia de um clube. E nós temos um clube médio, ensaiando a se tornar um clube grande, com a pressão de clube de primeira divisão. O Vila tem uma pressão interna muito grande, uma pressão externa, e tem a pressão de vocês da imprensa, que em muitos momentos acaba tumultuando muito. Eu entendia que se não chegássemos logo à primeira divisão, nós partiríamos para se tornar um Goiânia, até ir se arrastando e passar a viver do bolso, a sobreviver do bolso de alguns abnegados. E é isso que está acontecendo hoje no Vila Nova? Ele está se arrastando? Olha, o Vila tem uma oportunidade ímpar nesse momento de ser passado a limpo. Eu tenho a certeza absoluta que as nossas dificuldades internas, a solução delas não passa pelos seus microfones, nem seu, nem de nenhuma outra emissora. Acho que nós temos que resolver isso internamente. E eu acredito que todas as adversidades trazem em si, nas suas próprias circunstâncias, a semente de um benefício equivalente. E este é um momento oportuno para que a gente passe o Vila Limpo e comece novamente a alavancar e a sonhar grande novamente. Você disse que naquela época tinha conselheiro que era a favor de disputar só o estadual?
Tínhamos. Que mentalidade é essa? Nós tínhamos vamos jogar só aqui para Goiânia, vamos jogar aqui no nosso estádio. Nós tínhamos uma família grande, numerosa, como é a Nação Colorada, tem correntes divergentes em todos os aspectos. E aí vocês fizeram um investimento a partir do Campeonato Brasileiro. Foi aí que Isso. você trouxe o Jair Rabelo? Foi. Nós já era polêmico o Jair naquele momento, mas mesmo assim eu resolvi trazê-lo. E ele me ajudou muito, nós fomos campeões e ele tem um olho clínico para ver jogador de futebol. E nós conseguimos que ele entendesse o projeto do Vila, qual era, e fomos campeões juntos. Hoje ainda as pessoas falam, mas o Jair é isso, o Jair é difícil. Eu falo, olha, ele foi campeão jogando conosco, naquele time, eu fazia parte, era meu supervisor, e me ajudou muito naquele momento. Dizem que é muito difícil lidar com o Jair. É? Não, eu não acho. Eu vejo, a gente discutia muito pelas entrevistas, eu gostava muito de dar entrevistas, falava, Jair, vamos trabalhar, nós precisamos de trabalho. E falar menos. Exatamente. E todas as polêmicas que teve, ele sempre estava defendendo o Vila Nova. Eu acho que quem defende o Vila, no projeto que nós tínhamos, estava certo. E contratou bons jogadores naquela época, né? Jogadores que marcaram época no Vila, né? Contratou, trouxe bons jogadores, inclusive o Sabino, né? Sabino. Sabino jogava muito, né, Paulino? Jogava. Sabino era um grande jogador, elegante, né? Alto. Tinha um porte exótico, mas ele sempre tinha um futebol. Poderia ter ficado rico jogando futebol. Com certeza. O Sabino ele veio da Bahia para o Tanabi, São Paulo, juntamente com o Senegal e com o Edilson. E o Sabino era o melhor deles, dali ele saiu para jogar fora do Brasil, no Peru. Acabou não cumprindo o contrato, tendo dificuldade em voltar. O Edilson foi para o Guarani, Palmeiras, Seleção Brasileira. O Senegal ficou por ali, no interior de São Paulo, e o Sabino ficou por aqui. E terminou, hoje é um soldado, é um policial de praia na Bahia. O goleiro era Humberto, né? Humberto, que está conosco agora. Está lá no Vila Nova. Grande goleiro, um goleiro que terminava o jogo sem ele, né? Não era aquele goleiro que pulava muito, mas tinha uma colocação fantástica e um grande caráter, está novamente conosco. O Rony, né, da casa, estava naquele time. Nós tínhamos na frente Luciano, o Rony, né? Isso, o Rony e o Luciano. E quem mais você lembra desse time? Nós trouxemos o Monda do São Paulo. Lembro, volante. Volante. Aí tem um único erro do Jair, que eu brinco com ele até hoje. O São Paulo insistiu, falou pra gente, olha, eu tenho um garoto aqui, chama Dodô, e eu gostaria que você levasse esse menino e tal. E o Dodô estava lá, risonho, querendo vir. E aí o Jair falou, não, presidente, esse menino só faz gol de placa, não vamos levar não. Nós precisamos de um centroavante mais forte, eu quero que o senhor contrate para mim o Cacaio, que é um touro, que vai resolver e tal. Eu falei, Jair, mas o São Paulo está oferecendo o menino de graça, vai pagar o salário dele, ele vai nos ajudar muito. Então eu acho que nós poderíamos ter tido naquela base, naquele time, Rony e Dodô. Aí depois o Dodô acabou indo para a Seleção Brasileira e o Cacaio para o Goiatuba. Aí eu falo, Jair, você errou nesse caso. Mas acertou nas outras contratações. Tem uma coisa que eu estou em dúvida até hoje daquela campanha. Eu me lembro que na primeira fase o Walter Nascimento classificou o time de forma invicta. O Walter Nascimento que tinha subido com Goiás em 94. Ele era nosso treinador. E aí ele foi demitido e veio o Roberval Davino. Por quê? Nós começamos aquele trabalho com o Walter. O Walter é uma pessoa muito séria e estava trabalhando. E o Jair todo dia me falava de algumas dificuldades que estava tendo. Eu falei, vamos observar mais. Olha, está acontecendo isso, o elenco não tá se adaptando. E até que chegou um momento que achamos por bem mudá-lo. E foi onde eu conheci o Roberval Davino. Estava invicto, mas vocês sentiram que não estava bem. Estava invicto, mas podia melhorar mais. E a gente tinha certeza que era hora de mudar. E eu acho que no futebol você precisa ter coragem para fazer mudanças, até mesmo quando seu time está ganhando. Esse time era muito bom e era caro? Não, esse time não era caro. Esse time entendia que eram jogadores ascendentes. Eu costumo dizer que a gente precisa trazer jogador que está fazendo a curva ascendente. É um time que sentia que a camisa do Vila poderia projetá-los em nível nacional, como aconteceu. E de onde vinham os recursos para pagar esse time? Nós não tínhamos dinheiro, então logo nós não tínhamos problema com dinheiro. E aí nós mantínhamos um Vila unido. E o Vila, quando ele está unido e forte, coeso, ele se torna um time imbatível. Esse time vinha do apoio do conselho, de rifas,
vinha do apoio do próprio governador Maguito Vilela, que nos ajudou muito naquele momento. Você é parente dele? Não, não. Eu sou Vilela também, mas eu sou do lado pobre da família. Sabe que toda família tem dois lados. O Maguito é do lado dos Vilela ricos, eu sou do lado mais pobre da família. E aí esse dinheiro vinha desses... Desses patrocínios, ele nos ajudava muito. Naquela época, nós já tínhamos um patrocínio forte da Teuto, que era um patrocínio que estampava as costas da nossa camisa. E na frente nós tínhamos o patrocínio do BEG. E ainda tinha bilheteria. E tínhamos uma bilheteria forte. Quando o Vila está vencedor em campo, ele fica mais fácil de ser administrado. E tinha dinheiro também do bolso dos dirigentes, como o seu? Tinha. Como tinha pouco, eu colocava pouco, mas os companheiros sempre colocou dinheiro e nós acabamos por pagar. Tinha muitas causas trabalhistas, tinha muitas dificuldades nesse aspecto, mas a família vilanovense naquele momento se encontrava unida e unidos conseguimos vencer. Se contratar bom jogador, a torcida paga? Não, hoje não. Hoje, naquele tempo sim, porque a renda era um quesito importante numa folha de pagamento. Hoje a renda ela deve estar aí na formação de uma folha em quarto ou quinto lugar. Primeiro vem patrocínio, vem direito de TV. Hoje em dia é mais difícil a torcida pagar. Mas eu acredito que o time vencedor ele se paga sozinho, ele se paga, em função de patrocínio, de movimentação, porque a gente alavanca 50% da cidade, que é vermelha, e essa cidade movimentando em prol do Vila, tudo se torna mais fácil. Daqui a pouco a gente continua, vamos falar de 1997, também vamos falar as coisas atuais do Vila Nova e ainda hoje a pergunta na marca do pênalti, que você aí que está assistindo sabe qual é, o Paulino ainda não. Ciúmes ou divergências de pensamento? O que faz o Vila Nova ser um clube tão dividido entre seus dirigentes e conselheiros? Daqui a pouco, Paulino Vilela na marca do pênalti. Produtos de limpeza é 3A, concorrência não tá com nada. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem o móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço, qualidade e montagem grátis. E a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Estamos de volta tabelando com Paulino Vilela, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Vila Nova. Qual é o time inesquecível do Vila Nova, na sua opinião? Olha, todos que você já viu aí nessa história de vilanovense. Eu tinha uma fase muito boa no Vila de torcedor de arquibancada. De 77 a 80 nós tínhamos um time que foi tetracampeão goiano e esse time realmente é um time histórico do Vila. Mas nós já formamos grandes times aí no clube. Você ficou em cima do muro, um time aí... O de 77 a 80, o time do Tetra. É. O time do Tetra, mas ele mudou muito, mudou não? Ele alterava um pouco, porque o futebol naquela época era um futebol, como o Brasil não exportava seus jogadores, o Brasil tinha grandes jogadores aqui dentro. Para você ter uma ideia, o Vila foi no Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro tinha acabado de ser campeão, o Vila foi lá e contratou o Modesto, comprou e pagou. Hoje em dia nós não temos condições de sair e comprar clube nenhum nacional praticamente compra um jogador de um time de primeira divisão e compra. Nós tínhamos o Vanderlei Paiva, que foi campeão em 71 pelo Atlético Mineiro. Ele acabou tendo que ir para a Ponte Preta, formar aquele meio de campo junto com o Dicá, para que abrisse espaço para Toninho Cerezo e a sua turma que estava chegando. Porque o Brasil não vendia seus jogadores para fora, não exportava tanto.
De 77 a 80, vocês iam para o estádio, o torcedor ia para o estádio, com certeza de bom jogo, com certeza de resultado? Nós tínhamos a certeza, a gente só gostaria de saber de quanto nós íamos ganhar do Goiás dessa vez. Era desse jeito? Era desse jeito. A gente não ganhava tinha medo? Nenhum. E hoje em dia? Hoje em dia o Vila tem mais dificuldade, mas medo nenhum também. 1997, o Vila quase subiu. Em 96 nós mantemos nós tivemos a oportunidade de manter aquela base em 96 e tivemos bem próximo de subir em 97. Nós ficamos naquele quadrangular final, né? Na época subia apenas 2 e o Vila foi o terceiro colocado. E nós fizemos um jogo histórico aqui no Serra Dourada, num domingo de manhã, para um público fantástico, que foi recorde da Série C por muitos anos. E naquela oportunidade nós jogamos com a América de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e acabamos perdendo aquele início daquele quadrangular. O que aconteceu naquele campeonato? Por que o Vila caiu tanto? Por que o Vila vinha com uma das melhores campanhas na primeira fase e na hora do quadrangular ele caiu de produção? Eu acredito que pelo meu comando, talvez, pelo fato de ser um presidente que estava iniciando a fase decisiva e talvez eu não tivesse brindado o grupo como precisava ter feito. Como assim? Já começamos a ter muito assédio de empresário e o empresário ele acaba atrapalhando muito o futebol. E talvez hoje, passados esses anos todos, eu relembro daqueles jogos, daqueles momentos. Eu lembro que nós tivemos um jogo em Campinas com a Ponte Preta e tivemos muito desses episódios de empresários. Nós tínhamos um jogador veterano chamado João Marcelo, que precisava ter sido mais vigiado. Nós tínhamos bons jogadores e acho que, na verdade, acho que o que faltou mesmo é aquele time ter jogadores de Goiânia, ter jogadores mesclados. Eu acredito muito num time que tenha 5 a 6 jogadores da base jogando. Porque esses jogadores têm que dar resposta para o seu vizinho, para sua família, para a cidade que eles vivem. E aquele time, na final, aquele time praticamente não tinha nenhum jogador formado no Vila ali. Talvez seja isso. Será que o que aconteceu em 97 é parecido com 2008? Em 2008, eu até conversei com o Barros e com o Cizenando, chamando a atenção para esse caso. E eu acredito que foi. 2008 ainda foi pior, porque 2008 eu acredito que nós subimos para a Série A naquele ano e caímos no mesmo ano. Porque a gente teve muito próximo também. Eu acredito que foi o mesmo caso. O Júlio César esteve aqui no programa, sim. Ele participava daquele time de 97, Júlio César é ex-atlético, o Imperador. Exato. O Paulo Gonçalves também, eles citaram duas coisas, brigas de premiação, discussão financeira de jogadores. O que aconteceu nesse aspecto, em 97? Na verdade, ali, quando eu disse do João Marcelo, nós tínhamos o João Marcelo, que era um baita zagueiro, mas nós já tínhamos tudo isso acertado. E tínhamos acertado verbalmente. Então, a partir dali, quando a gente acerta bicho para competições, quando eu estou fazendo parte de diretoria de futebol ou de algum comando, quando acerta, o jogador agora assina. Que a hora que chega naquele momento, fala aqui, sua assinatura está aqui, você não confirma essa assinatura. Ali realmente aconteceu isso. No jogo de Campinas, eles tentaram mudar o valor do bicho. E é onde eu falei que talvez, pela minha inexperiência, eu acho que eu poderia ter conduzido essa conversa de maneira diferente. Ter aceitado? Momento. Talvez ter aceitado ou ter postergado a decisão para Goiânia. Negociado. Ter negociado melhor. E eu falei, olha, nós já acertamos, confio em vocês, eu acredito em vocês, e o que já foi acertado vai ser mantido. E dei a reunião por encerrada. E depois disso o time não jogou mais? O quadrangular também era difícil. Nós tínhamos o América de Belo Horizonte, que era um baita time. Tínhamos a Ponte Preta, que tinha a força da Federação Paulista. E tínhamos também o Náutico de Recife, não é isso? Isso. Eram esses 4 clubes. Dali, chegamos bem até ali e não conseguimos ter sucesso. Eu quero acreditar que perdemos, não para nós, perdemos para os nossos adversários. Mas ficou uma lição. Ficou uma grande lição. Em relação a 1998, você ainda continuou na presidência? Isso. Em 98,
achei que, como em 97 tivemos muito próximo de subir, que se a gente conseguisse manter aquele time e acertar essas falhas, pequenas falhas, nós pudéssemos subir. Eu acabei aceitando fazer um segundo mandato e nessa oportunidade nós já tínhamos vendido o Rony para o Fluminense, então nós tínhamos praticamente acertado todas as causas trabalhistas do clube. Eu tive o apoio do Dr. Zé Gildo e do Dr. Josias Macedo Xavier, que eram os diretores jurídicos, e com eles nós zeramos todas as causas trabalhistas. Deixamos o Vila bem redondo, com um time já mais adequado, mais preparado, um time pronto. E em 98 eu acho que foi o ano que nós estivemos mais próximos de subir, embora não tenha tido quadrangular. Não sei se você lembra, nós tínhamos um mata-mata ali em torno de outubro, novembro, e em 98 nós fomos fazer esse mata-mata com 15 de Piracicaba. Eu me lembro. Você lembra? Gauchinho, não foi? Isso. E nós tínhamos... Sampaio Corrêa tinha entrado na justiça, como agora, na justiça comum, e o campeonato ficou parado ali em torno de 50 dias. Então eu tive 2 folhas de pagamento a mais com o time treinando apenas. E ali nós perdemos um pouco o foco também. Mas se a gente passa ali por Piracicaba, eu tenho certeza absoluta que nós teríamos subido. Aí 98 foi seu último ano como presidente? Foi. Nós já havíamos contratado o Arley, nós já tínhamos um time mais forte ali atrás. Nós deixamos para o Ricardo Namem um time montado. Quem que descobriu o Arley? Nós tínhamos 2 jogadores no momento, nós íamos contratar. Ali foi o Carmino. Eu tinha promovido o Carmino para diretor de futebol, ele era treinador de goleiros. E ele foi ver vários jogos do Arley. O Arley jogava no Comercial de Ribeirão. E ele falava, olha, é um jogador baixo, mas é um jogador interessante. E aí eu pedi que ele fosse novamente, ele ficou lá, viu alguns jogos, alguns treinos, e acabamos contratando. Quando você viu ele a primeira vez, você achou baixinho demais? Achei que tínhamos errado, tinha sido a pior contratação que nós tínhamos feito. Ele estava tão gordo quanto o presidente, e no momento eu conversei com ele na minha sala. Eu me lembro do Jota Risada, um noticiário na Rádio Caio, falando, o Vila contratou um goleiro do meu tamanho, Cajuru. E eu chamei o Arley e conversei com ele na minha sala. Falei, Arley, mas você... Aí ele contou a situação, que ele tinha comprado o passe junto ao Cruzeiro e que ele não tinha tido a oportunidade no Cruzeiro de Belo Horizonte e que tinha passado muita dificuldade lá no Comercial de Ribeirão Preto. E que ele precisava dessa oportunidade no Vila Nova e nós tínhamos ele e o Marcos Garça, que era outro goleiro que tínhamos contratado, mas não foi possível registrá-lo em função do período. E ele depois se mostrou ser um grande profissional, um grande goleiro. E o time de 98 foi a base de 99? Foi, 98 já era esse time que a gente vinha montando desde 95, na verdade 96, 97. Por isso eu acho que a gente leva um tempo para montar um time vencedor. Em 98 o time já era muito bom, foi o time que ficou para o Ricardo Namem em 99. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta para a gente trazer mais detalhes da vida, do trabalho do Paulino Vilela no comando do Vila Nova. E também essa nova missão dele na equipe do Vila. Daqui a pouco ele também vai responder a pergunta na marca do pênalti. Ciúmes ou divergências de pensamento? O que faz o Vila Nova ser um clube tão dividido entre seus dirigentes e conselheiros? Daqui a pouco, Paulino Vilela na marca do pênalti. Produtos de limpeza é 3A, concorrência não tá com nada. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem um móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço. Qualidade e montagem grátis e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório é satisfação garantida.
Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Estamos de volta tabelando aqui na PUC TV Goiás com o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Vila Nova, Paulino Vilela. Paulino, gostaria que você falasse sobre alguns personagens importantes da história do Vila Nova, a começar de João Carneiro. Olha, eu considero o João Carneiro o nosso eterno presidente. Ele está um pouco doente, está um pouco afastado, mas a história do João se mistura com o Vila. Para mim, ele será o nosso eterno presidente, sempre. Participou das suas diretorias? Sempre esteve, sempre que eu precisava de qualquer tipo de apoio, tanto financeiro, eu sempre recorri a ele, sempre fui muito bem atendido e após isso se tornou um grande amigo. E hoje até com um pouco de dificuldade ele não deixa de ir no Vila, né? Ele sempre vem, e às vezes a gente briga porque ele acaba vindo sozinho, dirigindo, e ele ainda está recuperando, mas eu acredito que em breve teremos ele de volta ao nosso convívio. Wilson Balzac. O Wilson foi o presidente que veio antes de mim, de uma certa forma foi quem me levou para o Vila. Eu considero uma pessoa muito inteligente, conhece muito de futebol. Eu acho que o Vila poderia usar muito a sua experiência hoje nas contratações que estão fazendo. A partir dele, o Vila viveu uma nova etapa, né, em 92, né? Viveu. O Wilson era um professor, é um professor de história, mas uma pessoa muito inteligente e um grande vilanovense. Ovídio Martins. O Ovídio Martins já vem de uma pessoa da elite de Goiânia, goianiense, e também teve sua história no Vila. Eu considero assim, o vilanovense, só de ter coragem de assumir uma presença do clube, eu acho que ele já merece respeito e, da minha parte, ele vai ser sempre meu ídolo. Carlos Alberto Barros. O Barros foi uma grande conquista que o Vila fez em trazer um homem tão íntegro para o futebol. No entanto, ele acabou por gastar muito dinheiro dentro do Vila e não conseguiu ter o sucesso em campo, sucesso de campo. Mas ele fez grandes amizades dentro do Vila Nova e está conosco novamente. Dizer que o Barros foi mal assessorado é uma verdade? Eu brincava com ele, eu falava, olha, Barros, falta para você um Jair Rabelo, que eu tive comigo no meu começo. Alguém que conhece bola, um boleiro. O futebol não se faz só com dinheiro. Mas eu acho que para o Vila foi importante que ele foi nosso presidente e poderá ser novamente nosso presidente. É isso aí? Futebol não se faz só com dinheiro? De jeito nenhum. Futebol é difícil, a gente mexe com gente, mexe com sonhos, mexe com a emoção das pessoas. E quando se trata de seres humanos, eu acho que não é apenas com dinheiro que se faz futebol. Cizenando Ferro. Cizenando Ferro, do meu ponto de vista, é também um grande vilanovense, um grande torcedor. E tinha projetos audaciosos para o clube, eu acho que ainda os tem. Eu acho que no momento certo ele voltará para nos ajudar. Eu vejo que ele está apenas descansando e se reenergizando para voltar no momento futuro. E a Nilville, o que você achou? Eu achei errado. Eu acho que futebol de um clube como o nosso, um clube de paixão, um clube de massa, jamais poderá ser terceirizado. O Vila hoje é uma empresa grande e eu acho que quando você terceiriza a sua própria empresa, seu próprio clube, você está falando que você não dá conta de tocá-lo. Você é casado? Sou. Qual o nome da esposa? Meire Terezinha Vilela. Me fale sobre a Meire Terezinha Vilela. O que ela significa para você? Olha, eu casei depois do Vila, casei já maduro. Eu acho que encontrei o equilíbrio que faltava, é uma grande companheira. E com ela eu tenho um compromisso de não assumir nenhum cargo eletivo no Vila. Então eu até peço desculpa, eu a amo muito, por ter quebrado esse compromisso nesse momento. Mas eu digo a ela que será passageira. Depois que você foi presidente, que você casou? Foi. E tem filhos? Tem. Quantos? Dois. Dois? Qual o nome? Renato e Estela. Renato e Estela. Deve ser novinhos, né? Não, eles já são grandes. Já são grandes? Já vieram grandes. Já vieram grandes?
Renato tem quantos anos? O Renato está com 17, Ah. 18 e a 18. Estela com 16. 16. O que eles fazem? Isso. Estuda? Estuda. Bons meninos? Bons. Vilanovense, todo Claro, mundo? sem dúvida. Na minha família, nasce a homem ou mulher, sempre são vilanovenses. Tá certo. O nosso programa tem o apoio do Shopping do Escritório. Se você precisa de móveis para o seu escritório, procure o Shopping do Escritório. Sempre uma loja bem perto de você. E você pode entrar em contato pelo telefone 3531-5600. Os preços são os mais baratos da cidade, porque o Shopping do Escritório fabrica. E quem fabrica, vende mais barato. Vamos agora à pergunta na marca do pênalti para Paulino Vilela, aqui na tela. Ciúmes ou divergências de pensamento? O que faz o Vila Nova ser um clube tão dividido entre seus dirigentes e conselheiros? Paulino Vilela, na marca do pênalti. Olha, André, é uma pergunta difícil. Eu acho que uma família grande, heterogênea como a nossa, é evidente que ela vai ter divergência. A minha volta para o Vila Nova nesse momento é exatamente para ser um catalisador dessas correntes divergentes. No entanto, eu acredito que não importa que tenhamos perfis diferentes cada um, mas o importante é que estejamos todos sintonizados no Vila Nova, para que assim possamos ter um Vila Nova forte como todos queremos. Lá tem muita divergência mesmo? Tem, porque é um clube de massa, é uma família grande, e quando você tem muita gente falando do mesmo assunto, acaba tendo ideias divergentes. É verdade que existe a ala do Leonardo Rios e a ala do Paulo Diniz? Não. O Vila precisa da força de todos. Não tem nem Paulo Diniz, nem Leonardo tem alas. Tem ideias divergentes, apenas. Será que você consegue unir os dois? Acredito, tenho certeza absoluta. Vai conseguir? Vou. Já está tentando? Já estamos conseguindo. Estou contando com o apoio do Abrão Amis Neto, que é um outro abnegado, e vamos sim. Nós precisamos muito do Leonardo, como precisamos também do presidente Paulo Diniz. Como é que você avalia a gestão Eduardo Barbosa? Olha, o Dudu foi meu jogador em 96 e eu trabalhei muito no sentido de viabilizar a sua administração. No entanto, eu acho que ele acabou se envolvendo muito com o empresário de futebol. Eu acho que, na verdade, ele não deixou de ser um empresário. E hoje eu vejo que nós erramos em tê-lo apoiado. Mas o Dudu é um caso que já passou no Vila. E, como eu te disse antes, as nossas dificuldades serão resolvidas internamente. Foi uma decepção? Foi, sem dúvida. Paulino, houve uma informação, inclusive foi passada pelo próprio advogado Eduardo Barbosa, de que o Misael Oliveira, o deputado, que é conselheiro do Vila Nova, está tentando fazer um acordo com o Eduardo Barbosa para que ele saísse da presidência, que não houvesse o desgaste que aconteceu. E que, nesse acordo, conversando no telefone, eles falavam até da possibilidade de você assumir interinamente a presidência do Vila Nova até que fossem convocadas outras eleições. Existiu essa possibilidade? Existiu essa conversa. O Manuel Barbosa, pai do Dudu, foi meu diretor de amador. E é uma pessoa que tem serviços prestados ao clube. É um grão benemérito, é um grande vilanovense. Eu achava que eu poderia encontrar, junto com o Misael, junto com outros vilanovenses, uma saída honrosa e negociada para que o Vila não estivesse hoje sangrando em praça pública como está, não estivesse tão exposto. E eu achava que talvez nós pudéssemos encontrar uma maneira de resolver isso internamente. Houve sim essas reuniões. Há a possibilidade de você ser presidente do Vila Nova de novo? Não, nesse momento nenhum. Você conhece a minha vida e eu estou nem financeiramente, nem tenho mais esse interesse de ser presidente do clube. Eu tinha esse sonho, já resgatei, paguei caro, mas já realizei. É verdade que o Vila Nova te quebrou? Eu vou dizer que eu voltei ao capital inicial. Eu tinha pouco dinheiro e que eu gastei dentro do Vila. Você era patrão e voltou a ser empregado? Exatamente, mas eu fiz, não culpo ninguém por isso, eu fiz porque quis fazer. E eu tenho hoje grandes amizades no Brasil inteiro que vieram do Vila Nova. Você gastou muito dinheiro com o Vila ou você largou seus negócios e teve prejuízo? As duas coisas. No futebol não é nem... Se você quiser ser um bom presidente, você tem que estar no dia a dia do clube. Eu acho que não é nem o dinheiro que você gasta lá dentro, é o dinheiro que você deixa de ganhar quando você está lá dentro. O Shopping do Escritório, que é um dos nossos patrocinadores, te presenteia com a cadeira giratória. Aí você escolhe a cor. O Marco Antônio, lá do Shopping do Escritório, está te presenteando. Aí você tem a verde,
Tem a preta, tem a vermelha. Sem dúvida, já está escolhida, será a vermelha. E muito obrigado ao Marco Antônio. Paulino Vilela, você é feliz? Muito, muito. Eu acho que nós temos a obrigação de ser felizes. E eu fiquei muito feliz com sua presença aqui hoje. E eu que agradeço, muito obrigado, André. Obrigado mesmo. Esse Paulino Vilela, que tabelou com a gente aqui na PUC TV Goiás. Na semana que vem, outro convidado especial. Hoje, às 8h30 da noite, tem o Mais Esportes. A você, um abraço e uma boa tarde. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. No fundo deste país, ao longo das avenidas, campos de terra e grama.